Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à unidade 1 do nosso curso da disciplina, Recursos e Estratégias Acessíveis no Ensino de Ciências da Natureza, Biologia e Química. Lembrando que essa é uma disciplina do curso de Metodologias de Ensino com ênfase na deficiência visual, da pós-graduação Lato Sensu do Instituto Benjamin Constant, em parceria com a UAB. Tá? Eu sou o professor Aires da Conceição Silva e a gente vai conversar aqui, na unidade 1, que tem o título de Introdução à Grafia Química Braille. Tá? Então a gente vai conversar sobre isso. Eu estou gravando essa aula, estou usando os modelos dos slides fornecidos pelo curso de metodologias de ensino com ênfase na deficiência visual. Ele é um slide branco com letras pretas e na margem superior direita a gente tem uma tarja verde e do lado esquerdo o símbolo da pós-graduação de metodologias. E na parte de baixo do slide a gente tem o logo do IBC e da Universidade Aberta do Brasil. Bom, nesse primeiro slide eu quero falar sobre introduzir um pouquinho do histórico da grafia química Braille. Tá? E a gente tem 3 fotos nesses slides, da esquerda para a direita. São as fotos das capas das diferentes edições da grafia química Braille ao longo dos anos, que eu vou contar essa história para vocês agora. Então, assim, a grafia química Braille, ela é para uso no Brasil, no nosso país, e a primeira edição foi lançada em 2002. Tá? Ela foi um movimento histórico, foi publicada pelo MEC, são publicações do Ministério da Educação. E ela teve um grande objetivo de nortear a escrita química em Braille no Brasil. Porque o que acontecia antigamente? No Rio de Janeiro se escrevia a reação química de um jeito. Lá no Acre se escrevia a seta da reação de uma forma, se escrevia o elemento químico de uma forma, ligações químicas de outra forma. Então não havia um padrão, não havia um documento a ser seguido em Braille a respeito dessa grafia tão importante. E aí então, em 2002, o MEC resolveu fazer um grupo de trabalho que foi formado por muitas pessoas, muitos professores do Benjamin Constant, muitos professores da Universidade de Brasília também, da UNB, muitas pessoas da Fundação Dorina Noil, em São Paulo, também colaboraram na criação da grafia química Braille, e teve como grande elaboradora a professora Patrícia Raposo, professora cega, que contribuiu muito até a terceira edição na elaboração desse documento. E aí, entre as pessoas que participaram, você tinha professores de química, professores de ciências, professores de matemática, porque a grafia química ela é muito baseada na grafia de matemática, que já existe, o CMU, e muitos transcritores, ou seja, aquelas pessoas que já trabalham pegando o livro em tinta e transcrevendo em Braille esse material. Então eles deram importantes opiniões de viabilidade técnica da produção daquilo que estava sendo discutido. Tinha os revisores cegos também que participaram. Então foi um grande grupo de diferentes estados do Brasil para compor e finalmente surgir a primeira edição ali em 2002. Foi um documento com 71 páginas, que é o livro com uma capa levemente alaranjada que está mais à esquerda. Tá? 10 anos depois, em 2011, surgiu a segunda edição, que é a capa do livro do meio. Tá? Na primeira edição, eles já comentaram logo na introdução, na apresentação, que o documento daria 5 anos de uso e ele seria revisto para uma possível publicação de acordo com o uso do documento. Então, com a usabilidade propriamente em sala de aula do material, iria ser revisto ou não, que seria mantido ou não, seria alterado, que se teria erro ou não para ser consertado numa possível segunda edição. E de fato, quase 10 anos depois, em 2011, surgiu essa segunda edição.
E a segunda edição veio corrigindo muitas coisas da primeira edição. A primeira edição tinha muitos errinhos ali em tinta, em braille. Então, na segunda edição, isso foi consertado. Ele reduziu de 71 páginas da primeira edição para 52 páginas em tinta. Então, olha a redução que teve. E ela era bem completinha, essa segunda edição. Eles realmente ajustaram todos os erros. Mas, como qualquer documento técnico, ele ainda tinha muito a ser acrescido, né? Muita coisa poderia entrar ali naquele documento. E até que em 2017, né, 6 anos depois da segunda edição, em 2017, saiu a terceira edição, que é a edição que a gente vai trabalhar aqui no curso, porque é que está em validade até hoje, né? Ela surgiu, a terceira edição, com 77 páginas. Então, a terceira edição, ela veio repetindo muita coisa da segunda edição e fez algumas inclusões de temáticas que não estavam presentes na segunda edição, tá? No entanto, o que eu posso dizer para vocês, é um documento que ainda precisa ser revisto, né? Eu mesmo já fiz sugestões à Comissão Brasileira do Braille, a CBB, para que possivelmente fossem algumas sugestões de alteração para uma possível nova publicação de uma quarta edição, porque ainda tem erros na terceira e algumas sugestões práticas de uso em sala de aula eu acho que ficariam melhor de outra forma. E isso foi analisado, né, e a princípio foi aprovado, mas quando sairá a quarta edição não se sabe. E se sairá também um dia, né? Então, o que temos é a terceira edição e é o que a gente vai ver aqui no curso, que é o que está publicado oficialmente, a edição de 2017. Eu coloquei ela lá no curso, tá legal? Para quem quiser fazer o download e a leitura dela inicial. Mas os principais tópicos a gente vai ver aqui. Então, agora a gente tem um slide do alfabeto Braille, mostrando o Braille em negro das letras A à letra Z. Vocês já estudaram o alfabeto Braille, o sistema Braille em outras disciplinas, então eu não vou focar nisso aqui, tá legal? Mas só botei para a gente lembrar, né? Porque a grafia química, ela usa o sistema Braille. Então, assim, se eu quero escrever carbono, uma palavra, eu vou usar o C, o A, o R, o B, o O, o N e o O. Eu vou usar os pontos para escrever essas letras, não vão ser uma configuração nova do Braille, não vai ser isso. Eu vou usar os mesmos pontos do C, por exemplo, né? O ponto C tem os pontos 1 e 4, então o C é 1 e 4. Não vai mudar isso na química, então tem um slide só para mostrar isso, para a gente relembrar, porque o que vocês aprenderam lá atrás vai ser muito importante aqui. Bom, aqui tem agora um exemplo, só para vocês conhecerem um pouquinho de como é importante a gente conhecer a grafia química Braille. E aí tem 2 exemplos de 2 reações que constam lá no documento, tá? Que é a decomposição do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e CO2, tá? Então, CaCO3 no estado sólido, indo para CaO no estado sólido, mais CO2 no estado gasoso. Então, tem toda a regra de escrita disso, né? Você tem que usar a letra maiúscula para representar os elementos. Então, tem ali maiúsculo Ca, maiúsculo C, maiúsculo O 3 é rebaixado. A gente vai discutir isso, tá? Isso aqui é só para ilustrar. Entre parênteses S, tem a setinha da reação em química, que a gente vai discutir como é que ela é. Aí você escreve de novo maiúsculo Ca, maiúsculo O no estado sólido, mais, se vai precisar ir para a segunda linha, se não vai, maiúsculo C, maiúsculo O, 2 rebaixado, entre parênteses G. Então, é uma equação muito simples, muito usada rotineiramente nas aulas de química e que o aluno cego tem total condição de escrevê-la em Braille, mas ele só vai conseguir escrever em Braille se ele souber utilizar a grafia química Braille. Por isso que é essa importância de nós, professores de ciências, de química, de biologia, porque em biologia a gente também fala muito de reação de respiração, reação da fotossíntese, da gente apresentar, em algum momento vão esbarrar com a grafia química Braille no seu momento de escrita de alguma coisa, de substâncias, né? Existem regras para isso. Então, os professores, a gente
tem que conhecer, que vai trabalhar isso em sala de aula, tá legal? Tem uma outra equação B, que é o mesmo carbonato de cálcio reagindo com ácido sulfúrico, dando uma série de substâncias, sulfato de cálcio mais CO2 mais água. E aí uma reação bem grande, mostrando que ela ocupa 2 linhas em Braille. Tá legal? A gente vai discutir pouco a pouco os dados importantes para se escrever isso usando a grafia química Braille. Então, assim, o primeiro capítulo eu trouxe aqui um compilado dos capítulos mais importantes, que eu acho que para quem está conhecendo, né, que é uma introdução, quem está conhecendo, o que precisa conhecer, porque depois dessa aula aqui, vocês pegando o texto, vai ficar mais simples de entender o que quer dizer, né? Então, por exemplo, eu vou sempre marcar se teve alteração da terceira edição para a segunda edição, porque pode ser que aqui no curso tenham muitas pessoas que sejam transcritores, que trabalhem usando essas edições e tem que ficar sempre ligado se tem uma edição nova ou não, porque na transcrição do livro tem que sempre usar a edição mais nova, né, que é lançada pelo MEC, e o que eu posso dizer é que nessa parte de representação dos elementos químicos não houve alteração da terceira edição, da segunda edição para a terceira, tá legal? Então, a que é a mesma, quem já usava a segunda é a mesma. Então, olha só, é aquilo que eu falei com vocês, não tem mistério. Então, maiúsculo C é o símbolo do carbono. Então, tá escrito aqui em braille negro, maiúsculo C, porque na química a gente representa, na tabela periódica, nas reações químicas, na escrita de substâncias, a gente representa pelos símbolos, né? Então, não vou escrever carbono o tempo inteiro. Eu vou usar o símbolo do carbono e o símbolo dele é a letra C maiúsculo, né? Então, ficou maiúsculo C, carbono. Então, é muito importante, porque se eu só coloco a letra C minúscula, eu não vou estar dizendo que aquilo é o elemento carbono para o meu aluno. Então, toda vez que aparecer, por exemplo, CO2, né, como apareceu no exemplo anterior, eu tenho que escrever maiúsculo C, maiúsculo O. O sinal de maiúsculo indica que são elementos químicos diferentes, tá? Então, isso é importante, é como eu ensino isso para eles, né? Eu sempre perguntar quantos elementos tem nessa substância, tem 2, tem 3, eles identificam pelo sinal de maiúsculo, tá? No segundo exemplo ali tem o maiúsculo AL, né? Então, AL é o símbolo do alumínio. Aí tem o nome do alumínio aqui escrito ao lado, em braille. Maiúsculo MG. MG é o símbolo do magnésio. Então, a gente tem aqui magnésio. Maiúsculo Na. Só para lembrar, o sinal de maiúsculo são os pontos 4 e 6. Tá? Então, a gente vai usar muito os pontos 4 e 6 aqui. Então, maiúsculo Na é o sódio, tá? Maiúsculo Zn, zinco, tá? Zn é o símbolo do zinco. Maiúsculo N, nitrogênio. Maiúsculo K, K é o símbolo do potássio. Maiúsculo Li, lítio. Maiúsculo O, oxigênio, né, um dos mais comuns. Maiúsculo P, fósforo, tá? Então, letra maiúscula representa o elemento químico, tá bom? Número de átomos nas fórmulas das substâncias. Isso é muito importante. Eles são chamados de índices, né, que são representados sem o sinal de algarismo e são rebaixados, tá? Vamos primeiro explicar o que são o número de átomos nessas fórmulas, tá? Que a gente não tem, por exemplo, quando a gente fala assim H2O, o que esse 2 está indicando? Esse 2 é o índice, tá legal? Ele está no meio de 2 elementos químicos, entre o hidrogênio e o oxigênio, nesse exemplo que eu estou falando, e nesse caso ele indica que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, entenderam? Então, quimicamente é isso que representa. E aí, como é que eu escrevo isso em braille, né? A gente não vai usar o sinal de algarismo. Essa é a grande primeira mudança que você fala para o aluno cego quando ele começa a aprender a escrever química, né? Caramba, eu vou escrever número sem o sinal de algarismo? Sim, na grafia química, muitas vezes sim, tá? Porque eles sempre escrevem o sinal de número com a identificação
do sinal de algarismo, que são os pontos 3, 4, 5, 6, né? Vocês devem ter visto isso lá na aula de Braille. Mas, para representar o índice, a gente não usa esse símbolo, tá? E a gente faz o que a gente chama de rebaixar, tá? O que é o rebaixar? É escrever o número pulando a primeira linha. Então, por exemplo, H2O. O 2, a gente sabe pelo Braille que seria a letra B, né? Que seriam os pontos 1 e 2. Então, se seriam os pontos 1 e o 2, se a gente vai rebaixar, eu vou pular a primeira linha, ou seja, a primeira linha vai ficar em branco. Se eu pular a primeira linha, eu vou escrever ele do ponto 2 e no ponto 3. Então, eu rebaixei, eu puxei ele para baixo mesmo, tá? Então, por isso que é o rebaixar. Então, eu pulo a primeira linha e escrevo no ponto 2 e no ponto 3, tá? Então, por exemplo, como fica H2O? Fica maiúsculo H, porque o hidrogênio é um elemento químico. Logo em seguida, sem espaço, né? A gente não dá espaço. A gente põe o 2 rebaixado, que são os pontos 2 e 3, tá? Logo em seguida, maiúsculo O, tudo escrito junto, sem espaço. Por que sem espaço, Aires? Porque isso é o que configura que ele é uma molécula única, né? Que H2O, se a gente está falando de uma molécula única. A partir do momento que a gente dá espaço, a gente está dizendo para o aluno que vai vir outra coisa aí, tá? Então é tudo junto, sem espaço. Aqui tem o ferro, que é o maiúsculo Fe, né? Não tem mistério, não tem índice, né? Você tem O3, a molécula do ozônio. Então, esse 3, como é que eu vou escrever? Maiúsculo O, que é o elemento químico, o 3 rebaixado. O 3 rebaixado são os pontos 2 e 5, tá legal? Porque originalmente ele seria 1 e 4, mas você pula a primeira linha, então fica os pontos 2 e 3. Desculpa, fica os pontos 2 e 5, tá? H2SO4, uma molécula grande do ácido sulfúrico, tem 3 elementos químicos, então tem 3 sinais de maiúsculo, tá? Então, maiúsculo H, 2 rebaixado, que são os pontos 2 e 3, maiúsculo S, que é o enxofre, tudo junto, sem espaço, maiúsculo O e o 4 rebaixado. O 4 rebaixado são os pontos 2, 5, 6, tá? No exemplo de baixo é o hidróxido de magnésio, que aí já abre o parênteses, né? Porque se escreve Mg, abre parênteses, OH, fecha parênteses 2. É assim que é escrito em tinta. Então você tem em Braille maiúsculo Mg, abre parênteses, o parênteses que a gente usa na química, em 99% dos casos, é o parênteses simples, o parênteses da matemática, tá? Por quê? Existe diferença, né, do parênteses do português. Porque a grafia química é muito baseada na de matemática, como eu falei com vocês. Então, a gente usa muita coisa que vem de lá. Então, parênteses lá na matemática em expressões é o parênteses simples, então é o que a gente usa, tá? Então, para abrir o parênteses são os pontos 1, 2, 6, tá? Maiúsculo O, maiúsculo H, fechou parênteses, pontos 3, 4 e 5, e colocou o 2 rebaixado, que são os pontos 2 e 3, tá? E para terminar, nesse slide, a L é o H3, mesmo esquema, tem um parênteses, maiúsculo AL, abriu parênteses, pontos 1, 2, 6, maiúsculo O, maiúsculo H, fechou parênteses, pontos 3, 4, 5, 3 rebaixado, tá? Esse é o segundo capítulo lá da grafia química. Não houve alteração na terceira edição em relação à segunda, tá? Então é a mesma coisa da segunda edição. Um outro exemplo, esse é o capítulo, se eu não me engano, 5 da grafia química, estado físico das substâncias, que é muito comum colocar o estado físico das substâncias em reações químicas, né? Dizer se está no estado sólido, líquido, gasoso ou aquoso, que também é comum nas reações em água. Então, no estado sólido, em química em tinta, a gente põe entre parênteses S minúsculo, né? Em Braille também, tá?
O líquido é o L, então entre parênteses L. O gasoso, entre parênteses G. E o aquoso, entre parênteses aqui, tá? Aqui. Então, primeiro exemplo, carbonato de cálcio no estado sólido. Maiúsculo Ca, cálcio, maiúsculo C, carbono, maiúsculo O, 3 rebaixado, que são os pontos 2 e 5, abre parênteses, S minúsculo, né, que é o S de estado sólido, fecha parênteses, tá? Abre parênteses, pontos 1, 2, 6. Fechar parênteses, pontos 3, 4, 5. Parênteses simples, tá? No exemplo de baixo, H2O no estado líquido. Maiúsculo H, 2 rebaixado, que são os pontos 2 e 3. Maiúsculo O, abre parênteses, pontos 1, 2, 6. O L, fecha parênteses, 3, 4, 5, tá? Terceiro exemplo, CO2 no estado gasoso. Maiúsculo C, maiúsculo O, 2 rebaixado, abre parênteses, G, fecha parênteses. Tudo junto, sem espaço. H2SO4. 3 elementos químicos, 3 letras maiúsculas, maiúsculo H, 2 rebaixado, maiúsculo S, maiúsculo O, 4 rebaixado, né, que são os pontos 2, 5 e 6. Abre parênteses aqui, né, que estado aquoso, fecha parênteses, tá? Também não houve alteração na terceira edição em relação à segunda. E por que que isso é importante, né? Aquele era o capítulo 5 e esse é o capítulo 4 da grafia química. Porque é o capítulo 4, a gente já começa a escrever reações químicas em braille, na grafia química. E aí a gente já junta estados físicos, né, que é o que eu comentei no slide anterior. Bom, em braille existe uma questão em relação ao coeficiente estequiométrico. O que é o coeficiente estequiométrico? É o número que vem na frente da molécula das substâncias nas reações. Então, por exemplo, tem 2 reações aqui no slide em tinta. Tem uma delas que tem aqui 2HCl. O 2, esse 2 vem na frente da substância, olha, 2HCl, tá? Não está no meio, ele não é índice, ele está na frente da substância. Então, se ele está na frente, é o que a gente diz que é o coeficiente estequiométrico, tá? É como se eu tivesse aqui 2 moléculas desse cara, 2HCl. E aí, o que acontece? Esse 2 está na frente, é um coeficiente estequiométrico. Como é que fica a escrita dele em braille? A gente vai ver. Mas, quando eu for escrever ele em braille, eu vou usar o sinal de número, tá? Porque ele é um coeficiente, ele está na frente da substância, ele não está entre os elementos. Isso é muito importante, tá? Sobre o coeficiente estequiométrico, a gente não deixa espaço entre o coeficiente e a substância, na escrita em braille. E tem uma coisa que é muito importante, que é a seta da reação. A seta da reação, eu sou suspeito, mas a mais bonitinha que tem é a da química, que são os 2 pontos e o R. Tá legal? 2 pontos e o R. 2 pontos em braille são os pontos 2 e 5. E o R são os pontos 1, 2, 3, 5. Então fica muito bonitinha, fica uma carinha de seta mesmo, visualmente fica uma setinha. Tatilmente eles gostam também. Então para mim é mais bonitinha do que as outras grafias que a gente tem. Tá legal? E aí o que acontece? A gente tem essa primeira escrita de uma reação. Vamos ver, a primeira reação tem que ser carbono no estado sólido mais O2 no estado gasoso. Vamos ver aqui. Aí tem braille a escrita dela, braille em negro. Maiúsculo C, abre parênteses S, fecha parênteses. Espaço mais, essa é a primeira coisa que acontece. Então, nas reações, você tem reagentes de um lado formando produtos do outro, né? Então, você vai ter sempre o A mais B dando C, A mais B dando C mais D, né? Então, o mais vai aparecer constantemente nas equações químicas. E o mais, quais são os pontos? 2, 3, 5, para quem não lembra, tá? 2, 3, 5, que são os pontos do mais da matemática, tá? Não muda. Então, assim, quimicamente, não muda, né, em relação à matemática.
Então, maiúsculo C, abre parênteses S, fecha parênteses, espaço, mais, pontos 2, 3, 5, espaço, a próxima substância. Lembra que eu falei para vocês que o espaço diz muita coisa para a gente, diz que uma coisa acabou e vem outra, né, na química. Então, O2 no estado gasoso, maiúsculo O2 rebaixado, abre parênteses G, fecha parênteses. Aí vem o final da reação, né? Vem uma seta de reação para a direita e o produto CO2 no estado gasoso. Então, a setinha da reação é 2 pontos e o R, né? Como eu comentei com vocês. Espaço, maiúsculo C, maiúsculo O, 2 rebaixado, abre parênteses G, fecha parênteses, tá? Então, essa é a escrita de uma reação química, tá? Tem um segundo exemplo de uma reação nesse mesmo slide, uma reação maior. Zinco no estado sólido, mais 2 HCl no estado aquoso, seta para a direita, zinco, cloreto de zinco no estado aquoso, mais H2 no estado gasoso. Então, repara só nessa reação. Ela é uma reação grande. Iris, e se não der tudo numa primeira linha, eu posso escrever na segunda? Pode escrever na segunda, pode escrever na terceira, não tem o menor problema. O que acontece na grafia de química? É que se você vai para a segunda linha, que não tem problema nenhum, você tem que dar um recuo nessa segunda linha de 2 celas em branco e começar a escrever da terceira. Então tem que dar um recuo de 2 celas em branco e começar da terceira. Por quê? Esse recuo vai dizer para a gente que ela é uma continuação da linha anterior. Então esse recuo é fundamental, é importante, tá? A grafia química, a gente já deve ter comentado com vocês que nas transcrições, comumente a gente usa o padrão 28 linhas por 34 caracteres, ou seja, 34 caracteres aqui do Braille, né? Espaços que cada célula vai ocupar. E o que acontece? A grafia de química, ela permite as de ciências, né, que materiais de ciências sejam escritos até 40 caracteres, porque às vezes uma reação que não daria em 34, talvez em 40 caracteres, você ganhando mais 6 caracteres, talvez dê para escrever. Então, existe essa possibilidade, tá, de se escrever a grafia química com 40 caracteres, tá? Principalmente na escrita de moléculas, que vão ocupando muito espaço, é possível fazer isso, tá? Então, vamos lá. Como ficaria essa reação em Braille? Maiúsculo Zn, zinco, no estado sólido, então abre parênteses S, fecha parênteses, espaço mais, espaço, aí vem a reação com coeficiente estequiométrico, que é o 2HCl. Então, olha, sinal de número 2. Sinal de número 3, 4, 5, 6, número 2, maiúsculo H, tudo junto, não tem espaço, porque não pode dar espaço do coeficiente para a substância, né? Essa é a regra. Maiúsculo H, maiúsculo Cl, abre parênteses aqui, fecha parênteses, espaço, seta de reação para a direita, e aí você vai para a linha de baixo. A linha de baixo, você dá o recuo, porque não deu tudo para escrever na primeira linha, e vai começar a escrever o primeiro produto, né? Maiúsculo Zn, maiúsculo Cl2 rebaixado, que é o ponto 2, 3, né? Sejam gravados, tanto que eu vou falar. Abre parênteses aqui, fecha parênteses, espaço mais, espaço, H2 no estado gasoso. Vamos ver, maiúsculo H2 rebaixado, abre parênteses G, fecha parênteses, ok? Essa é a escrita, essa era grande. E aí tem uma terceira reação aqui, que eu não coloquei ela em tinta para a gente descobrir juntos ela em Braille, tá? Então, vamos ler ela aqui. Tem um sinal de número, então já sei que tem um coeficiente estequiométrico, 2, maiúsculo MG, abre parênteses S, fecha parênteses. Então, eu já sei que começa com 2 Mg, que é o magnésio, no estado sólido, espaço mais, espaço, maiúsculo O2 rebaixado, abre parênteses G, fecha parênteses, mais O2 no estado gasoso, espaço, seta de reação para a direita, né, os 2 pontos e o R, espaço,
2, coeficiente estequiométrico novamente, maiúsculo Mg, maiúsculo O, abre parênteses S, fecha parênteses. Então, 2mg, MgO no estado sólido, tá? Então, essa seria essa reação química, tá? Também não houve alteração na terceira em relação à segunda. Aqui é um outro capítulo, é o capítulo 6 já da grafia química, que a gente fala de cargas elétricas das espécies químicas, que é um assunto muito comum, né? E aparece muito em reação, que são os cátions, os ânions, né? Que tem carga positiva, e os cátions têm carga positiva, né? E os ânions, eles têm carga negativa. E o que acontece? Dá para representar carga, Aires? Dá. A carga elétrica, ela tem um ponto 5 antes da escrita dela. É isso que vocês têm que lembrar na escrita Braille, tá? Você pode escrever a carga, mas tem o ponto 5 antes dele, tá? Então, por exemplo, vou escrever essa espécie com carga positiva, o Al3+, né? Ele tem 3 cargas positivas, o alumínio. Então, maiúsculo Al, até aí tudo normal, que é o elemento químico, maiúsculo Al. Ponto 5, por que o ponto 5? Porque é uma carga. Então, quando o aluno faz a leitura de um ponto 5, ele sabe que vai vir uma carga, que é uma espécie química com carga. Número 3, né? Porque ele tem 3 mais, são 3 cargas positivas, tá? Então, no sinal de número 3 mais, tá? Então, não muda nada, só muda o ponto 5 entre o elemento e a carga. Mg2+, então, maiúsculo Mg, ponto 5, que é uma carga, sinal de número 2, mais. Na+, sódio, né? Maiúsculo Na, elemento químico, ponto 5 mais. Iris, esse não teve sinal de número? Não botei o número em tinta, então não tem o número em braille. Se tivesse aqui 1 mais, aqui teria o sinal de número 1 mais. Mas não tem número aqui na parte tinta que eu falei, tá? Porque quando é uma carga, geralmente a gente não faz o indicativo do 1 em tinta, tá? Então, se não tem em tinta, a gente não faz em braille, né? Que o princípio da transcrição é esse, né? A gente tenta escrever conforme está escrito em tinta. O2-, maiúsculo O, agora o ânion, né? Maiúsculo O, que é o oxigênio, ponto 5, sinal de número 2, menos. O menos são os pontos 3, 6, tá? Tudo junto, sem espaço. F-, maiúsculo F, ponto 5, menos 3, 6. Mesma coisa, não tinha nenhum número na carga, então ficou só o menos. N3-, maiúsculo N, ponto 5, sinal de número 3, menos. Ok? Também não houve alteração na terceira edição em relação à segunda, em relação à carga elétrica. Aí aqui teve uma alteração, tá? Na terceira edição, então é muito importante que mudou bem essa escrita do elétron em relação à segunda edição. Porque muitas reações químicas, no meio da reação vai estar escrito o elétron, né? Que é uma partícula, né, negativa. Então, até em tinta a gente escreve, por exemplo, na reação, mais 5 elétrons, mais 2 elétrons, a gente não escreve mais 2 elétrons, né, a palavra completa. A gente põe o E, que é a abreviação, é minúsculo, e o menos, né, que é o símbolo de carga negativa dele, tá? E em muitas reações, ele aparece nas reações de oxirredução, nas reações que envolvem oxidação e redução, tá? Elas aparecem, são reações que acontecem o tempo todo no nosso organismo, né? E vários exemplos em química aparecem os elétrons nas reações por conta disso, tá? Então, o que acontece? Como a gente representa o elétron numa reação? Bom, o elétron, ele é a letra E, né? Então, a letra E são os pontos 1, 5. O menos é uma carga, então é ponto 5 e o menos, que é o ponto 3, 6. Tá? Então, toda vez que aparecer o elétron, vai ser a letra E, o ponto 5 e a carga negativa.
tá? Então até aí não tem nenhuma mudança. Qual é a regra? É que a gente sempre, até agora, quando tinha o coeficiente não deixava espaço entre o coeficiente e a substância. Isso vale para 95% dos casos. Os outros 5% são os casos que aparece o elétron na reação. Então, quando você tem um elétron no meio da reação, você tem que dar espaço entre o coeficiente e o elétron. Tá legal? Então, tem uma reação aqui, uma reação complexa, mas a gente vai falar do permanganato de manganês. Então, MnO4- mais 8H+, mais 5 elétrons, aí o elétron aparecendo, seta para a direita, dando como produto Mn2+, mais 4H2O. Tá? Então, a gente vai ver como escrever em braille essa reação. Maiúsculo Mn, maiúsculo O, 4 rebaixado, ponto 5 menos. MnO4 menos. Ok. Espaço mais, espaço a próxima espécie. 8H+. O 8, coeficiente estequiométrico, número 8, maiúsculo H, ponto 5, H, ponto 5 mais, tá? Vou repetir. Sinal de número 8, maiúsculo H, ponto 5 mais, 8H+. Espaço mais, espaço, a próxima espécie, que é 5 elétrons. Essa que vem a diferença que eu envolvi aqui em vermelho. Então, você vai botar 5 elétrons, o 5 é o coeficiente. Então, sinal de número 5, espaço, o elétron. O E, ponto 5 e a carga negativa, tá? Então, o que acontece? Isso é como a gente escreve 5 elétrons. Então, essa é a exceção daquela regra, né, que pedia sempre para você não dar espaço entre o coeficiente e a substância. Mas se for o elétron, tá, você dá, tá legal? A gente tem que dar um espaço entre o coeficiente e o elétron. Essa é a diferença aqui. Espaço, seta de reação para a direita, 2 pontos e o R. Espaço, maiúsculo Mn, ponto 5, sinal de número 2+, que é o Mn2+, espaço mais, espaço, sinal de número 4, maiúsculo H, 2 rebaixado, maiúsculo O, né, mais 4H2O, tá legal? Então é assim que a gente escreve o elétron na química, em reações. Aqui eu pulei para o capítulo 8, que é um capítulo importante. O capítulo 7, gente, é só um capítulo sobre as setas que são usadas em reações. A seta que mais aparece é aquela para a direita, né? Então é o 2 pontos e o R. As outras aparecem muito pouco, tá? Mas quem for trabalhar constantemente tem toda a explicação lá no texto, tá? Ligações químicas. Ligação química aparece muito para os alunos desenharem, principalmente em química orgânica, lá no terceiro ano, que eles vão estar trabalhando as ligações entre os carbonos, vão estar falando de funções oxigenadas, e aí tem que ficar desenhando as estruturas o tempo todo, tá? Então, tem como a gente representar muita coisa também usando a grafia química Braille. Tá? Nas ligações horizontais, a gente vai usar sempre 2 celas no braille para representar essa ligação. Tá? É importante dizer que em tinta, a ligação, né? Como é que eu faço em tinta no papel? A gente põe um tracinho, né? Comumente a gente usa um tracinho entre um elemento e o outro para indicar que está tendo a ligação. Tá? E aí, no braille, se for um tracinho só, é a ligação simples. Se forem 2, é uma ligação dupla. E se forem 3 ligações, é uma ligação tripla, tá? Então, em tinta seriam 3 tracinhos. E aí, você tem que em braille, a ligação simples é representada pelos pontos 5 numa cela e pelo ponto 2 na segunda cela. São 2 celas, ponto 5 numa cela, ponto 2 na outra. Se for dupla, ponto 5 e ponto 6 numa cela, ponto 2 e ponto 3 na outra. E se for tripla, 4, 5, 6 numa cela e 1, 2, 3 na segunda cela, tá bom? Então, o que acontece aqui? Tem um exemplo de uma reação para a gente poder, de uma substância que é o propano,
né, um alcano com 3 carbonos para a gente poder escrever. Então tem lá H3C, ligação simples, CH2, ligação simples, CH3. Como é que ficaria em braille? Maiúsculo H, 3 rebaixado, maiúsculo C. Escrevi a primeira parte. Ligação simples na horizontal, então ponto 5, ponto 2, maiúsculo C, maiúsculo H, 2 rebaixado, ponto 5, ponto 2, né, que é a segunda ligação, maiúsculo C, maiúsculo H, 3 rebaixado. Tá? Então não tem mistério, na horizontal fica mais simples de escrever. O exemplo de baixo é o eteno, 2 ligações, uma ligação dupla, né? Então você tem maiúsculo H2C dupla CH2 em tinta. Em braille vai ficar como? Maiúsculo H2 rebaixado, maiúsculo C, ligação dupla em braille, que são os pontos 5 e 6 numa cela e pontos 2 e 3 na outra, maiúsculo C, maiúsculo H2 rebaixado, tá? Ligação tripla, HC tripla CH. Em braille, maiúsculo H, maiúsculo C, ligação tripla, 4, 5, 6 numa cela, 1, 2, 3 na segunda, maiúsculo C, maiúsculo H. Tá legal? É o etino, tá bom? Isso na horizontal. E se for na vertical, Aires, uma ligação que esteja ali na vertical, ou para cima ou para baixo, tem como escrever? Tem, tá? Se for uma ligação simples, um tracinho para baixo, você vai usar os pontos em braille 4, 5, 6, tá? Se for dupla, 4, 5, 6 numa cela e na segunda 1, 2, 3. Se for tripla, 4, 5, 6 numa cela e a cela cheia na outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então aqui tem um exemplo, tá bom? De uma cetona, né? Que é uma função que tem o C dupla O, né? Que é a propanona. E aí você tem tinta H3C, fazendo ligação simples com carbono, ligação simples com CH3, e no carbono do meio tem uma ligação vertical para baixo com oxigênio, com uma ligação dupla, C dupla O, tá? É assim que está em tinta. E como é que ficaria em braille? Maiúsculo H, 3 rebaixado, maiúsculo C, ponto 5, ponto 2, né? Que é a ligação simples, maiúsculo C, ponto 5, ponto 2, maiúsculo C, maiúsculo H, 3 rebaixado, tá? Primeiro eu escrevi toda a reação que tem o maior número de carbonos, tá? Que na química a gente chama da cadeia principal. E aí agora eu vou voltar para o carbono do meio, que é onde tinha uma ligação vertical para baixo. E aí você vai colocar para baixo, né, os pontos 4, 5, 6, 1, 2, 3, que são os pontos de ligação dupla. E na linha de baixo dessa ligação você vai colocar maiúsculo O, tá? Então aí você consegue representar esse C dupla O em braille, usando a grafia química braille. É interessante dizer que aqui a gente usou 3 linhas para escrever essa substância simples, que é relativamente simples, em braille, tá legal? Então, o aluno, quando vai escrever, ele tem que, antes de escrever, você já tem que descrever para o aluno, ó, vai ter uma ligação para cima, uma para baixo, para ele entender quantas linhas ele vai usar na escrita. Ele já faz esse cálculo para ter o espaço lá no papel para escrever, tá? Então, tem uma outra reação aqui, por exemplo, que eu usei 5 linhas em braille, uma substância, desculpa, para escrever em braille. Então, usei 5 linhas. Vou falar com vocês a cadeia principal, tá? Maiúsculo H, ponto 5, ponto 2, então tem uma ligação simples aqui. Maiúsculo C, então tem um carbono aqui. Ponto 5, ponto 2, maiúsculo C, então esse carbono está se ligando a outro carbono. Maiúsculo, ponto 5, ponto 2, maiúsculo H, tá? Então, beleza. O que acontece? No primeiro carbono, você tem uma ligação vertical para cima e também vertical para baixo. Simples. Então, uma ligação vertical simples para cima, pontos 4, 5, 6. Maiúsculo H.
tá? Então, uma célula, uma linha para escrever os pontos da ligação simples, 4, 5, 6, e outra linha para escrever o maiúsculo H, tá? Mesma coisa para baixo, que esse carbono também tem uma ligação para baixo, vertical para baixo. 4, 5, 6, ligação vertical, maiúsculo H embaixo, tá? O segundo carbono também tinha ligação vertical para cima e para baixo. Então a gente localiza o segundo carbono, maiúsculo C, puxa a ligação para cima, 4, 5, 6, né? Simples, vertical para cima, maiúsculo H. Embaixo, mesma coisa, 4, 5, 6, maiúsculo H, tá? Ele só tinha ligações com os hidrogênios, tá? E seria isso. Não houve alteração nessa parte de ligações químicas, tá? Em relação à segunda edição. Agora tem as ligações oblíquas, né? Que vocês podem se perguntar. Eu falei mais das ligações verticais, horizontais, né? Mas muitas ligações na química estão na diagonal, estão numa posição mais oblíqua, né? De acordo com os elementos que estão envolvidos nessa substância. Então, se tiver, né, ligação nessa posição, né, mais em diagonal, você pode usar ou os pontos 3, 4 para ligação simples, ou os pontos 1, 6, tá? O que vai depender é mais da posição. Então, se for numa posição mais à esquerda, né, você vai usar os pontos 3, 4. Ah, eles por quê? Porque os pontos 3, 4 tem mais essa inclinação à esquerda e o 1, 6 tem mais uma inclinação à direita. Então, se a ligação estiver numa posição mais à direita, você usa um 6, tá? Então, se for simples à esquerda, 3, 4. Dupla, 3, 4, 3, 4. E se for tripla, repete 3 vezes. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Tá? E se ela for mais à direita, né? Vai ser um 6. Um 6, um 6 dupla ou um 6, um 6 tripla. Tá legal? Bom, aqui tem um exemplo, tá? Do SO2, da molécula. Então, você tem um enxofre em cima e ele está fazendo uma ligação dupla à esquerda com oxigênio na diagonal para baixo e está fazendo uma outra ligação dupla também com oxigênio à direita, tá? Então você tem como representar isso? Sim, usando esses pontos. Maiúsculo S numa linha, na segunda linha você vai indicar os pontos em braille, então ficou 3, 4, 3, 4, né? Posição à esquerda. E depois deu um espaço e escreveu 1, 6, 1, 6, porque era uma ligação dupla, né? E maiúsculo O bem embaixo das ligações duplas, tá? Maiúsculo O do lado esquerdo e maiúsculo O do lado direito, tentando posicionar ali o oxigênio embaixo das ligações duplas, tá? Também não houve alteração em relação às ligações nessa posição, tá? E aqui tem... a gente já está quase finalizando, algumas das principais questões, né? Os capítulos finais ali da tabela, da grafia química Braille, 12, 13, que são capítulos importantes, falam das representações das cadeias de carbono, né? Que é efetivamente, principalmente das representações em linha, que é um tipo de representação muito usado em tinta, né? Uma das principais, porque quando você tem que escrever uma molécula muito grande, a gente acaba desenhando essa estrutura, né? Não escrevendo CH2, CH3, né? Isso funciona para as pequenas. Para as maiores, a gente usa de linhas, né? Que indica que cada vértice é um carbono, né? Então, a gente representa os carbonos nessas representações de linha, tá? E aí a gente usa os pontos que a gente acabou de ver, tá? Que são os pontos 3, 4, se for uma coisa mais da esquerda para a direita, ou 1, 6, se for uma coisa mais da direita para a esquerda, tá? E ligação dupla, a gente vai repetir isso 2 vezes, se for tripla, vai repetir 3 vezes. Como é que fica o exemplo, Aires? Então, aqui a gente tem o octano em representação de linha, né? Então, ele sobe, tá? É como se fosse um tracejado para a direita, depois um para a esquerda, um para a direita, um para a esquerda, um para a direita, um para a esquerda e um para a direita, tá? E aí você vai representar esse caminho, né? Que junto ao braille a gente vai representar esse caminho que a gente fez em linha,
tá? Então, ficou ponto 3, 4, subiu, desceu, 1, 6, 3, 4, subiu, 1, 6, desceu, 3, 4, subiu, 1, 6, desceu, 3, 4, tá? Então, essa é a representação dessa molécula sem ligações duplas ou triplas, tá? O octano aqui só tem ligação simples, tá? Então, por isso que só ficou o 3, 4 ou 1, 6 aparecendo uma única vez, tá? No exemplo de baixo, é bem parecido, tá? Só que você tem duas ramificações, que na química são aqueles penduricalhos que aparecem na cadeia principal, junto à cadeia principal. Então, você tem aqui no carbono 3, você tem uma ligação vertical para baixo, né? Tem um CH3 aqui, né? Tem um carbono. E tem uma linha também para baixo no quinto carbono. Então, outra ligação para baixo. Só ligações simples. Então, como eu comentei com vocês, primeiro escreve a cadeia principal. Então, a cadeia principal tem, subiu uma vez, desceu 2, subiu 3, desceu 4, subiu 5, desceu 6, subiu 7. Então, subiu 1, 3, 4, desceu 1, 6, subiu 3, 4, desceu 1, 6, subiu 3, 4, desceu 1, 6, subiu 3, 4, seguindo igualzinho o desenho em tinta. E aí a gente volta lá no terceiro carbono, né? Lembra que eu falei com vocês? Escreve primeiro a cadeia principal, depois volta e põe o que tiver para colocar. E coloca a ligação vertical para baixo. Então, 4, 5, 6, né? Os pontos 4, 5, 6. E no carbono 5 também 4, 5, 6. Para indicar que existe essa ligação inferior ali. E aqui tem um exemplo de uma molécula com uma ligação tripla, tá? Então ficou bem legal essa ligação tripla para a gente poder representar ela aqui. Ela sobe, desce ligação simples, e aí quando ela subir de novo, ela sobe com a ligação tripla e desce, tá? Então subiu, ponto 3, 4, desceu 1, 6. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3 vezes. Ah, Iris, por que 3, 4, 3 vezes? Porque é uma ligação tripla. Então, se é tripla, você tem que repetir o 3, 4, 3 vezes, tá bom? Desceu 1, 6, tá? São exemplos que estão lá na grafia química, tá bom? Estão aqui no slide, vocês vão poder rever sempre e também vão poder ver lá na grafia química Braille. Em Braille tem a representação também do anel aromático. Eu não queria terminar o curso sem mostrá-lo, né? Porque ele para mim também é o mais lindinho de todos na simbologia da grafia química Braille. O anel aromático, ele na química é um anel fechado de 6 carbonos, tá? Formando aí um hexágono, né? E nesse hexágono a gente tem 3 ligações duplas acontecendo dentro dele. Então, que a gente chama de anel aromático, tá bom? E aí a gente tem essa representação do anel com os pontos em Braille, que são os pontos 2, 4, 6 e do lado 1, 3, 5. Então fica bonitinho, porque dá um conjunto de 6 pontos, dá essa ideia do carbono, da estrutura do anel aromático fechadinho. Então eu acho que são pontos, são 2 celas, né? 2, 4, 6 numa cela, 1, 3, 5 na outra, ficou muito legal. E a gente usa muito, porque o anel aromático aparece muito e fica uma simplificação boa em Braille para poder escrever de forma ágil, tá? Os alunos escrevem bem, eu trabalho isso tudo com os alunos, é muito importante que isso seja usado, né? Porque faz parte do aprendizado dessa parte da matéria, né? Então não houve alteração dessa parte também em relação à segunda edição. A partir daí desse capítulo que tem mais alterações na terceira edição. Então, para a gente finalizar, queria dizer que a grafia química Braille padroniza a escrita química em nosso país, tá? Então, ela era para uso no Brasil, né? Em outros países você tem grafias químicas também, mas cada um adapta a sua escrita, né? Ao seu país. Então, a nossa, por exemplo, é muito parecida com a da Espanha, mas na parte de orgânica tem bastante diferença, tá? Então, assim, cada país cria ali as suas regras de uso, tá? Eu gosto muito da grafia química do Brasil, tá? Posso dizer para vocês que ela é uma das mais simples. E ela é fundamental que os alunos cegos a conheçam e a utilizem. Então, assim, gente, se a gente não apresentar
isso para o aluno cego, ele vai conhecer por quem? Né? Ele não vai conhecer, ele não vai saber que tem como você representar um anel aromático, uma ligação dupla, uma ligação tripla. Se ninguém apresentar isso a ele, ele vai fazer do jeito que ele acha que é. O professor vai falar que tem uma dupla e se não souber explicar, desenhar, ele vai fazer como ele acha que poderia ser. E existe uma forma de dizer como escrever. Então, assim, é muito importante que a gente conheça isso. E hoje já fazem 24 anos, né, de lançamento mais de 24 anos de lançamento da grafia química Braille. Então, assim, não dá mais para dizer que a gente não conhece, né? Que a gente vai tentar utilizar isso com os alunos, tá? E agora vai ficar como complemento assistir também o vídeo que eu vou utilizar isso que a gente fez aqui lá no software Braille Fácil, que eu sei que vocês já viram também em outra disciplina, mas agora a gente vai ver especificamente em relação à escrita da química lá no software Braille Fácil, que também tem umas alteraçõezinhas para a gente poder fazer com calma. Tá legal? Então é isso, gente. Até a próxima.